Olá, olá, boa noite a todos. Como prometido, primeira live de 2020. Muitas lives a gente ainda vai fazer por aqui. A gente prometeu na última live, enquanto as pessoas estão entrando aí, a gente prometeu na última live que aconteceu. Foi uma live sobre finanças, uma live com Rômulo Gomes. E hoje eu digo a gente porque Ju já está até aqui online. Juliana Ferreira, ela vai participar hoje conosco da live e a gente vai falar sobre planejamento de escritórios de arquitetura, planejamento para o pessoal de design de interiores. Tem o pessoal entrando aí. Ju já está aqui online, ao vivo com a gente. Ju, estava explicando um pouquinho. Fala alguma coisa, Ju, para ver se a gente te escuta. Consegue? Então, estamos ouvindo. Tô escutando. Tem algumas pessoas entrando aqui. Ju, deixa eu só colocar aqui, marcar o nosso comentário fixo para as pessoas que entrarem durante a nossa conversa. Então, vamos lá. Tem algumas pessoas entrando, Ju. Mariana, Laila Duarte entrou. Deixa eu acenar aqui. Diana Ferreira. Perfeito. Algumas pessoas já colocando aqui os corações. Que bom, Ju. Vamos embora. Ju, eu tinha comentado aqui no nosso início, a primeira live, né, de 2020 que a gente está fazendo. Convidado especial, né? Ju, ela faz parte do processo de mentoria já tem um tempinho e não tinha pessoa melhor para a gente iniciar esse ano 2020, né? Essa primeira semana do ano 2020 do que Juliana Ferreira. E aí eu queria que Ju, ela comentasse um pouquinho a trajetória dela, né? Porque eu já falei, Ju, que você é arquiteta, mas comentar um pouquinho a sua trajetória, o que você faz, já há quanto tempo você está na área, para a gente poder iniciar o nosso tema planejamento. Planejamento foi base para mim, para o meu início. Primeiramente, boa noite, né? Sou Juliana Ferreira, sou arquiteta, mentora de Tati Jordão. E agradeço, Tati, a oportunidade. Estou aqui à disposição para quem quiser tirar dúvidas, aí a gente está aí para responder. Meu escritório está aqui, ele fica em Gravatá, tem 4 anos, né? Eu comecei estagiando em construtora, estagiei em serviço público também e, por último, mais por necessidade do que por planejamento mesmo, eu resolvi abrir meu escritório para organizar a minha vida. Estava precisando. Eu tô aqui há 4 anos, né? A gente tá fazendo mentoria já tem 2 anos. Mas o meu processo mesmo de planejamento não começou no início do meu escritório. Ele começou depois de mentoria mesmo, porque eu achava, né, que fazia planejamento, mas a gente mais apagava incêndio do que um planejamento necessariamente. A gente tinha umas coisas muito soltas, né? A gente tinha as coisas muito básicas que, na minha concepção, aquilo era planejamento, anotar fluxo de caixa, anotar umas coisas bem básicas, mas a gente não tinha um direcionamento como eu tenho hoje, né? Então, o meu planejamento de verdade, finalzinho de 2018 e 2019 ele veio todo estruturado e a gente começou 2020 também já com o planejamento pronto. A gente finalizou 2019, né, Ju, dando uma costurada no planejamento de Juliana Ferreira 2020. E aí surgiu essa ideia de a gente iniciar a nossa primeira live, né, de planejamento para agora 2020. É um assunto muito fresquinho, um assunto que está bem no começo, né, no começo do ano. E aí tem Cecília aqui falando que o planejamento é o primeiro passo para ter sucesso no futuro. E Cecília está certíssima. Gárcia entrou agora. Patrícia Marinho está aqui falando com a gente. Beijo, Pati. Beijo a todos que estão
online, né? E Patrícia está falando aqui, a gente iniciou um processo há alguns anos, planejamos, né, Paty, juntas aí um processo, a gente rabiscou algumas coisas e hoje, por causa desse rabisco, provavelmente não, com certeza, hoje eu estou aqui e fazendo mentoria para a Ju, como ela bem falou, aí já tem um tempinho. Então, Ju, como a gente anunciou nossa live, inclusive, eu quero já dizer o seguinte, a gente vai ter surpresa no final, então quem ficar conosco até o final vai ter surpresa. E Vidro Design entrou também, que legal. Seja bem-vindo, né? Sejam todos bem-vindos. Então tem algumas pessoas entrando aqui, ó, Ju, muita gente está entrando, like shoes, muito legal. E aí quem ficar, boa noite, quem ficar com a gente até o final aí vai ter surpresa, né? Então vou compartilhar aqui uma surpresa, dividir com todos vocês. E aí, Ju, tiveram algumas perguntas. A gente fez essa divulgação, né? E esse planejamento, ele faz parte na verdade, nessa live, ela faz parte de um planejamento do processo da mentoria, né? Tati Jordão. Don't Dudes, fica aqui com a gente até o final, que tá aqui já botando assim, oba, vai ter surpresa. Temos surpresas, tem coisa boa. E essa live de hoje, ela faz parte de um planejamento do Mentoria Tati Jordão, né? A mentoria hoje que eu faço parte. E uma das coisas que a gente planejou para essa live é publicar essa live com alguns dias de antecedência, para que as pessoas elas pudessem se planejar, se acomodar em casa, carregar celular, o filho para dormir, todo mundo jantar e por aí vai. Até porque Ju hoje ela está em Gravatá, e eu estou morando em Barcelona, então tem uma diferença de fuso. Então demandou sim um planejamento, inclusive de horário, né, para a gente poder se alinhar. E aí algumas perguntas surgiram. Eu vou, Ju, começar a fazer algumas perguntas aqui. Eu vou primeiro fazer as perguntas que fizeram para você. E depois, vamos dar a ordem aqui, e depois eu vou responder algumas perguntas que vieram diretamente para mim. Então, está aberta. Nosso momento, inclusive, pergunta às pessoas que estão online com a gente, se quiser fazer algum tipo de pergunta. Ju, tá chovendo coração aqui, viu, pra gente. Vários corações. Obrigada a todos por estarem participando aqui ativamente com a gente. Ju, você falou já um pouquinho, mas desde quando você começou a fazer o planejamento? Planejamento a gente começou no final de 2018. Planejamento de verdade mesmo a gente começou após mentoria, porque a mentoria não é só... Não, eu estou explicando para a Tati o que é mentoria, mas para que todo mundo tenha clareza também, porque mentoria não é processo, gestão de processo e organização de casa, né? Mentoria traz o planejamento, coisa que eu nunca consegui fazer sozinha. A gente se perde muitas vezes no caminho, por mais que a gente atinja aquele objetivo, a gente visualiza aquele objetivo, mas são muitas oportunidades, né, de mercado nas redes e a gente acaba se perdendo. Então, o planejamento em si, bem estruturado, eu consegui fazer no final de 2018 e peguei o ano de 2019 com o meu escritório planejado de verdade, porque a gente apagava incêndio, né? Planejamento em geral, até o planejamento semanal, a gente não conseguia ter essa organização, chegava, o que eu tenho que fazer hoje, quem é que eu vou, qual é a obra que eu vou, tem a obra dando problema, então eu vou para lá, e a gente tratava mais ou menos dessa forma, não era nada planejado, era na intenção, né? Tô até aqui, tá dando certo. Graças a Deus, houve uma mudança, viu, doutora? Graças a Deus, amém, que Deus conserve. Né, tirar férias. Não tirava férias, eu lembro quando a gente começou a mentoria, tudo depende de mim, eu não consigo fazer, e hoje a pessoa casou, teve lua de mel, a pessoa tirou férias, e se Deus quiser vai tirar outras férias. Ju, tem algumas pessoas dizendo que o seu som tá baixo. Você tem como colocar um fone, alguma coisa aumentar? Suelen lindona, entrou, que coisa linda, beijo Suelen também. Se tiver pergunta, manda pra gente, viu? Então, Ju, teu planejamento começou. Maécio, coisa linda, beijo.
Quanta gente linda reunida aqui, meu Deus. Vou segurar para não chorar, né? Porque é muita emoção. São muitas pessoas que eu gosto muito, que eu tô longe, mas, enfim, acabo de ficar perto, né? Um pouquinho. Mas se tiver pergunta sobre planejamento, manda, viu? Manda beijo. Oi, Ju. Oi, Su. Menino, muita gente entrando. Muita coisa boa. Então, Ju, você não tinha um planejamento, começou a fazer um planejamento a partir de 2018 e só pagava incêndio. A gente vivia apagando incêndio, né? A gente fazia e achava, ia fazendo, eu já tenho isso para fazer, mas de planejar, ter clareza nos seus objetivos, seus propósitos, saber pelo que está fazendo. A gente trabalhava para pagar a conta, mas chegou um momento que aquilo não era suficiente, né? Você tem que se organizar, porque realmente eu não estava conseguindo dar conta da minha vida pessoal. Eu trabalhava os 3 turnos, estava ficando muito cansativo. Eu precisava... Ô Ju, esse trabalhar em 3 turnos, esse controle excessivo, ele se disfarça por uma falta de planejamento? Sim, porque a gente acha que por mais que a gente tá fazendo muita coisa, é porque a gente tá trabalhando muito, isso dá certo, isso vai dar certo, porque eu estou trabalhando muito e eu vou ter resultado. Mas às vezes pode ser até o contrário. Eu posso trabalhar numa carga horária menor, mas sendo mais objetiva. Ser mais produtiva, né? Mais proativa, mais assertiva. E isso foi, Ju, uma pergunta que Thaisa fez sobre o controle excessivo ser disfarçado, né? Pela falta de planejamento. Então, aquelas pessoas assim, eu não tenho tempo para nada, eu não posso fazer nada porque minha agenda é uma loucura. É porque, na verdade, talvez esteja faltando uma organização, né? Um planejamento. Isso, então, falta de tempo também é muita falta de prioridade. O que a gente quer priorizar, o que a gente quer atingir. Às vezes quer atingir tudo e não atingir nada. Né? Pois é. A gente vê muito isso. Então, respondendo a primeira pergunta, na verdade a segunda, porque a gente já teve uma. Ô Ju, o que foi diferente para você depois que começou a fazer um planejamento? E o que começou a fazer sentido para você? Esse último ano, como é que foi? Esse último ano eu consegui ter clareza dos meus objetivos, da minha missão, visão e valores. Eu consegui identificar o que, porquê, como eu devo fazer minhas coisas. E eu não conseguia tirar férias, como eu estava falando agora. Eu não conseguia realmente ter uma vida social. Foi isso que fez diferença na minha vida. Eu saber pelo que eu estou trabalhando, marcar determinado objetivo e conseguir atingir, e não fazer por fazer, né? A gente faz por algum propósito, por alguma razão. E aí eu realmente... E aí, Ju, antes, porque você já disse que antes talvez não planejasse, né? Antes não tivesse organização. Mas o que antes você não fazia, que você hoje sente uma diferença, né? E começou a fazer? Além de antes não ter um planejamento, e hoje você tem um planejamento. Mas o que realmente... Porque eu lembro que durante o nosso processo de mentoria, você comentou que tinha um planejamento em 2018, digamos assim. Mas bem não lembrava. Mas como é que tu fazia esse teu planejamento antes? E como é que tu faz hoje? Como é que foi durante o processo? Meu planejamento era super intuitivo. Eu acho que eu estou precisando comprar um ar-condicionado para minha sala. Então era bem intuitivo. Eu achava que precisava, mas tem uma diferença entre você querer e você precisar. E poder, né? E poder também. Uma diferença entre querer, precisar e poder. Isso. Eu preciso saber se eu tenho dinheiro para pagar aquilo, mas eu achava que eu precisava de um ar-condicionado, eu ia lá comprar. Mas aquilo realmente era necessário, eu podia comprar aquilo. Então eu não tinha estratégia. Quando é que eu vou comprar aquilo? Por que eu vou comprar aquilo? E como é que eu vou comprar aquilo? Eu não conseguia visualizar isso. E acabava fazendo todas as oportunidades que tinha. Aparecia um curso novo, né? Um curso online. Vamos lá se inscrever, porque isso aqui realmente é importante. Mas assim, importante para quem? Fazer coisas ao mesmo tempo. E sem orientação, sem direcionamento, você se perde muito. Imagina. Rafa Lira aqui tá mandando um oi. Magno Medeiros entrou, também tá aqui com a gente. Tércio Souza também. Bruno. Tem muita gente legal aqui com a gente agora.
Então, Ju, era coisa muito intuitiva, né? O que eu compro? Vou abrir a janela e, né? E vou olhar para o horizonte para ver se o horizonte me dá a resposta. É aquela história, né? Você estava dentro da sala, estava tudo fechado. A janela fechada, a porta fechada, e estava uma bagunça. Mas a bagunça quem estava fazendo era você mesmo. Mas você só abre a janela que tudo fica mais claro. A casa, a bagunça, né? Mas você vai organizando aos poucos, depois que tudo está mais claro para você. Ô Ju, teve um post que você fez recentemente, né? Que eu tenho até cuidado com o que eu escrevo agora, ele entrego, né? Porque a pessoa guarda. E eu tinha escrito nesse guardanapo, né? Sobre o que seria o seu ano de 2019. E aí a minha pergunta é, o seu planejamento para 2019, teve alguma coisa que você não conseguiu realizar? Todas as metas. Consegui bater. De 0 a 10 para o seu planejamento em 2019, seriam 10? 0 a 10 seriam 10. Eu tive um ano mais saudável da minha vida, porque eu consigo, não é só nem atingir objetivo, porque às vezes nem é só isso, a gente cumpre metas, às vezes a gente fica positivo, né? Eu tenho que fazer, mas nem é só isso. Foi o ano que eu consegui mesmo identificar meu propósito, identificar pelo que eu estava trabalhando, por que eu estava trabalhando pelaquilo. Eu conheci outras perspectivas de vida, né, através do autoconhecimento. Então eu consegui lidar melhor com tudo isso. A mentoria também traz essa parte do autoconhecimento, ela não é só a parte gerencial, né? Ela não só traz processos, ela traz também essa parte do equilíbrio emocional, que não é só gestão financeira, é gestão emocional, gestão financeira. A mentoria traz o marketing para mim. Então são todas essas áreas que a gente sai da faculdade achando que desenhar, fazer projeto, tá tudo bem, tá tudo certo, mas todo arquiteto, o básico, ele tem que saber desenhar, fazer projeto, mas saber administrar um escritório, saber ter conhecimento financeiro, ter conhecimento de administração, então isso fez toda a diferença para mim. Eu ter essa visão clara do que eu queria para minha vida, porque ultimamente, do 2018 para trás, eu só estava fazendo, mas eu não sabia por quê. E aquilo era angustiante, você chegava em casa cansada, e quando você começa a reclamar de alguma coisa, é porque aquilo realmente não está lhe fazendo bem. E começou, por que isso aqui está me incomodando? Então, realmente, uma casa bagunçada, minha vida bagunçada, eu acabava levando o problema do meu escritório para casa, e as coisas se misturavam, e eu queria dominar o mundo, né? Aqui quem manda sou eu, aqui só eu. E eu sou outra pessoa, outra Juliana, depois de planejamento, depois de mentoria. E o pessoal da Casa Forte, o pessoal da Casa Forte, construtora, eles entraram. Oi, Carlos. Estão aqui. Carlos está aqui, Josimar também está aqui. Ju, e como é que foi que você fez para medir, para saber se estava dando certo durante o ano de 2019, o seu planejamento? Como é que a gente pode medir o nosso planejamento? Primeiro a gente tem que definir aquele velho porquê, o que, porquê e como, né? Tem o que eu chamo de microplanejamento, né? Que é o que eu consigo fazer a curtíssimo prazo, que é o meu planejamento diário, que eu vou fazer hoje. Não é chegar, ai meu Deus, chegar no escritório, eu resolvo o que eu tiver de resolver. Eu preciso saber o que eu vou fazer durante o meu dia, eu preciso saber o que eu vou fazer durante a semana. Esses planejamentos semanais eu faço geralmente nos sábados ou no final da sexta-feira. Eu preciso saber quais são as obras que eu tenho para visitar na próxima semana. Porque às vezes eu já tenho ido na segunda, não preciso ir na próxima segunda, porque a obra ainda está em fundação, não tem necessidade. Então eu preciso saber o que eu vou fazer no meu dia, preciso fazer durante a semana, e ter os meus planejamentos mensais. Aí eu vou aumentando, né? Eu vou aumentando meu planejamento diário, meu planejamento semanal e o meu planejamento mensal também.
porque cada mês é atípico, né? Eu não consigo comparar o meu mês de dezembro com o meu mês de agosto ou novembro até, porque para mim mês de dezembro é o mês que eu mais trabalho. É o mês de reforma, é o mês de todo mundo quer sua casa pronta antes do Natal, antes do Ano Novo. Então, eu não consigo comparar dezembro com janeiro. Em janeiro já está todo mundo de férias, então eu tenho que entender que tem sazonalidade. Então, eu preciso de um planejamento, porque o que eu recebo em dezembro não vai ser o mesmo que eu vou receber em janeiro. Então, eu preciso ter esse controle, esse meu controle capital de giro, para eu conseguir me manter em janeiro, para eu conseguir me manter em fevereiro. Então eu preciso fazer esse planejamento mensal, mas não só mensal, porque eu não posso me ater só ao meu mês de dezembro. Então eu preciso fazer o meu planejamento semestral, aumentando. Eu venho para o meu planejamento semestral e meu planejamento anual. Então, dentro do meu planejamento semestral, o que eu vou ter? Eu preciso ter a minha visão geral, né, do meu 2020. O que eu vou ter? Quais são as feiras que eu vou ter? Isso a gente vai conversar mais na frente, mas eu estou dando só um panorama bem geral. O que eu vou ter no meu primeiro semestre? O que eu vou ter no meu segundo semestre? Quais são os objetivos que eu preciso atingir? O que eu preciso fazer para comprar determinada coisa, para comprar meu computador? Preciso fazer, eu vou conseguir comprar ele no meu primeiro semestre? Eita, talvez não. É tipo comprar uma casa. Eu consigo comprar uma casa agora no começo de fevereiro? É uma meta bem ousada. É impossível eu comprar uma casa. Eu acho que isso pode me mata. Ele tá lhe ouvindo, viu? Tá por aqui lhe ouvindo. Casa mês que vem, então é isso. Mas eu preciso ter uma estratégia, né? Eu preciso primeiro pagar o que eu devo. E quando? Quando é que eu vou poder pagar até quando eu vou pagar o que eu devo? Até o final do ano? Então, com as minhas dívidas quitadas, eu consigo comprar a casa no fevereiro que vem. Então, eu preciso saber quanto é que eu devo, quando é que eu vou comprar e quanto é que eu vou comprar. Aí, voltando, eu acabo me perdendo nos assuntos. No primeiro semestre, eu tenho que ter do meu 2020, que eu vou fazer no primeiro semestre, que eu vou fazer no segundo semestre. Para quando finalizar o primeiro semestre, eu fazer aquele panorama, fazer aquela avaliação. Eu consegui atingir os meus objetivos do primeiro semestre? Eita, aquele computador que eu planejei comprar não entrou dinheiro suficiente, eu acho que eu vou ter que deixar para o segundo semestre. Então, a gente tenta deixar para o segundo semestre, estou visualizando agora. A gente deixa para o segundo semestre. Né? A gente acabou deixando porque realmente não deu, e avaliar por que realmente não deu. O que eu preciso fazer para que agora, né? É isso que trata do planejamento, é você evitar aqueles incêndios e você atingir realmente aquilo que você determinou. Respondeu? Perfeito. Respondeu. Então você faz a sua medição, né, de acordo com o seu planejamento, aos poucos, né, e vai avaliar realmente se a casa, Isvaldo, inclusive ele colocou 2 olhinhos aqui, viu, ele tá só ligado em você, a história da casa, bom? Isvaldo, foi um exemplo, segura o coração, ela não vai comprar uma casa em janeiro, né, pelo menos janeiro de 2020, creio eu que não, né? Não. Ju, tem alguns amigos fazendo alguns comentários aqui. Magno Medeiros, beijão Magno. O problema gerado pela falta de planejamento estratégico deixa uma dificuldade enorme em crescimento, porque se a gente não planeja, de novo, né, a gente vai rodar e a gente vai usar aquela frase muito dita por Rômulo: se a gente não mede, a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue medir o crescimento. Então, se a gente não planeja, a gente não mede, se a gente está passando do patamar 1 para o patamar 2. Isso, aquilo que a gente não mensura, a gente não sabe quanto tem. Isso é dados de IBGE. Exatamente. Não é nem a gente está falando, é dados de IBGE, em diversas matérias. Acho que 50 e poucos % das empresas não elas fecham pela falta de planejamento, e principalmente gestão financeira. O arquiteto, ele tem muita dificuldade nesse tabu, né? Dinheiro, o arquiteto tem medo de entrar nesse assunto. Mas muitas empresas, elas fecham pela falta de planejamento, por estar justamente nisso, nesse apagar de incêndio que a gente vive. Vou falar em planejamento financeiro, Ju. Eu acredito que
que as pessoas que acompanham, né, não só o Instagram do Tati Jordão, mas também o YouTube, né, do canal do YouTube Tati Jordão, o que a gente já falou de planejamento financeiro, de plano de negócio, de disponibilidade de sistema. Então, assim, tá lá. As pessoas, elas precisam entrar para poder ver os vídeos, né, tantas vezes forem necessárias, baixar o material e começar a aplicar isso na vida delas, né? É básico. Ju, tem algumas perguntas ainda aqui. Você já respondeu aqui, né? De quanto tempo você avalia, né? O que faz, o que não faz. Já perguntei se teve alguma ação que você não atingiu. Para algumas pessoas que estão entrando agora, a gente está falando sobre planejamento, né? A importância do planejamento. E aí tem uma pergunta aqui de Thaisa. A Thaisa super participando. Adoro, Thaisa, beijão. Planejamento para vocês seria uma ferramenta preventiva? Tu tá me perguntando, tu vai responder. Posso responder? Dê o seu ponto de vista, depois eu dou o meu ponto de vista. Ele é uma ferramenta preventiva, mas na medida que eu tenho que colocar expectativa naquilo que depende de mim. Porque aquilo que eu não consigo prever, eu não consigo remediar, eu não consigo ter controle. Eu preciso ter certa visão, preciso ter clareza mesmo das minhas... E não só de objetivo, a gente está focando muito em objetivo, mas eu preciso ter clareza geral, principalmente meu público. Quem é meu público-alvo? Quem é que eu quero realmente atingir, não só de aquisição, mas quem é meu público-alvo? Porque não adianta eu estar direcionando meu planejamento para um público infantil que não é o meu. Então, planejamento também é isso, é estratégia para onde você quer chegar e quem é que você quer atingir. E complementando, Ju, porque eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, aproveitando esse seu gancho aí do público infantil, se você não trabalha para um público infantil, tem uma feira em São Paulo de arquitetura para o público infantil. Não está no teu planejamento. Aí vale a pena você mobilizar um recurso, ir para São Paulo, um hotel, pagar uma entrada para uma feira, enfim, o que seja. Se não é o teu foco, se não está previsto, então a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Os nãos, eles são muito difíceis, só que as pessoas esquecem que cada não que a gente diz é um sim que a gente acaba dizendo pra gente, né? E a falta do planejamento é a falta de noção, da percepção geral da onde você está, para onde você quer ir. Como você bem disse, ponto A para o ponto B. Então, como você bem colocou, até 2018 você não tinha um planejamento, vivia apagando incêndio, né? E não crescia. E hoje você está em um outro patamar, numa outra perspectiva. Agora, Ju, é fácil fazer tudo isso? Dá trabalho. Incomoda, né? Dá muito trabalho, então acho que é por isso que muita gente não topa, né? Porque você sentar na cadeira no dia de domingo para realmente o que eu vou fazer agora, o que eu tenho para fazer, é mais fácil pegar o modelo, e eu não, porque fulano faz assim, eu vou fazer também. Mas o objetivo de fulano pode não ser o meu. Eu quero ser para ele, né? Então. Exatamente. Então vamos embora para mais perguntas que foram feitas, porque eu não cheguei nas minhas perguntas ainda. As pessoas mandaram perguntas, eu não respondi ainda nenhuma minha. Então, Ju, teu planejamento de 2020 está pronto? Está pronto desde dezembro, começo de dezembro. A louca do planejamento, para mim tudo hoje é planejado. Eu estava até conversando com Mayara, uma amiga minha, ela tinha mandado o link de uma viagem para a gente fazer para São Paulo. Eu disse, Mai, infelizmente eu não posso porque eu já estou com algumas viagens programadas para esse ano. A gente está no começo de janeiro. Ó, para você, ó, coisa mais linda. Ela tiver aqui, ela vai. É isso. Eu realmente não vou poder porque eu já tenho outras marcadas. Não estão compradas, né? Mas elas já estão marcadas. Tá no seu planejamento, né? Planejamento, essas viagens já. Perfeito, Ju. E aí, Ju, como o seu planejamento tá fechado, a gente pode entrar então, se as pessoas não pegaram um lápis,
caneta, papel, acho que é um momento interessante, porque a gente vai começar a dar algumas dicas, né? E anotando, é importante, né? Que às vezes funciona para outra pessoa também, aquilo que a gente faz. Exato. E aí, lembrando que a gente sempre deixa como sugestão, né, a forma que a gente aplica isso no nosso escritório. E Thaisa está dizendo aqui que planejamento é vida, é sim. E depois que a gente começou a fazer, depois que eu comecei a fazer o planejamento do meu escritório, eu comecei a fazer as mentorias e hoje estou aqui, né, desenvolvendo e realizando esse processo, e planejo sim onde é que eu quero que a mentoria esteja daqui a médio, longo prazo e curto prazo. Priscila está aqui entrando com a gente, curto, médio e longo prazo, exatamente. Muitos corações, viu, Ju? Muitos corações subindo aqui. As metas, né, e conseguindo aos poucos, não é chegar e de repente em fevereiro eu vou comprar minha casa, mas aí quebrando aqueles objetivos aos pouquinhos, curto, médio e longo prazo. Thaisa colocou aqui, agora sei o segredo das duas. Thaisa, ótimo. Na verdade, Thaisa, a gente está compartilhando todos os segredos, a gente está aqui, na verdade eu compartilho já tem um tempo todos os segredos. E Ju também, Ju, nasceu ano passado dentro do teu planejamento uma ferramenta, hoje você usa, né, Ju? Você tem um blog, você escreve sobre gestão para escritórios. Como foi que nasceu o blog na tua vida? Como foi que surgiu, né? Como foi planejado? O blog foi planejado. Isso aí teve planejamento. Que o blog surgiu da minha necessidade, do meu incômodo por conseguir, que eu não estava conseguindo me ajudar, eu não estava conseguindo resolver minha vida sozinha. Foi quando eu procurei a mentoria, que a mentoria me ajudou nesse sentido também. E o blog, ele me trouxe uma ferramenta para que eu conseguisse ajudar outras pessoas, para que elas não passassem a dificuldade que eu passei, porque o mercado da arquitetura é muito ego, é muita vaidade, ele é muito competitivo. Muitas outras profissões são, mas a gente lida com a vaidade. Então eu senti essa dificuldade, justamente também por eu não ter estagiado. Eu nunca trabalhei em escritório de arquitetura, eu vim de serviço público, de construtora, de escritório de engenharia, mas eu não tinha a vivência do que era o escritório de arquitetura. Tanto é que no meu primeiro post-it eu ainda tenho isso. Quando a gente começou a mentoria, eu lembro que tu perguntou, mas quais são os objetivos aqui? E eu disse, entender o que é um escritório de arquitetura, tem isso no meu drive. Entender o que é um escritório de arquitetura. Eu não sabia o que era que tem dentro do escritório de arquitetura. Minha gente, não pode ser só fazer desenho, eu acho que tem outras coisas além disso. Eu fui quebrando a cara, eu fui errando muito, e até perceber que não dava para eu errar tanto, porque eu precisava realmente de ajuda. E foi através da mentoria que eu comecei o blog, que é uma ferramenta hoje que auxiliou também outros escritórios de arquitetura com ferramentas gerenciais de processos voltados para escritórios de arquitetura, da forma que eu consegui colocar lá na minha escrita as dificuldades e os aprendizados que eu tenho. Perfeito. Magno está mandando um recado, Ju, para você. Magno Medeiros está dizendo que, Ju, você está na direção certa, muito sucesso. Obrigada. Claudinha tinha comentado que adora os vídeos lá no YouTube. Claudinha, massa. Inclusive, Claudinha, se quiser algum tema, alguma coisa, pode sugerir que a gente, se a gente não souber, a gente estuda e providencia. E Laila está compartilhando aqui que é um mercado realmente com muita vaidade. Ela não gosta dessa parte. E Laila, eu estou contigo. Realmente é um mercado que ele é muito delicado e por isso que as pessoas talvez não cresçam, né? Mas... Não foca no seu nicho, né? Naquele casulo. E empreender também é saber lidar com as instabilidades do mercado, e a gente acaba não se ajudando, e é cada um por si, às vezes até não me dá aquela mas a pessoa passa. Por que não pode passar um detalhamento? Porque é fácil, está lá no Google, se eu quiser eu acho esse detalhamento, eu
funcionava muito isso aqui no escritório, que eu quero sim que as meninas consigam aprender tudo que eu consegui passar. Eu posso não conseguir ter clareza para ensinar determinada coisa, mas eu foco muito nisso, no que eu consegui passar, porque não adianta eu querer aprender conhecimento. O conhecimento, ele está aí nas redes, ele está aí no Google, é só colocar detalhamento de granito, que vai ter o detalhamento de granito. Não adianta eu esconder de dúvida de qualquer uma esse detalhamento ou o meu conhecimento, porque o conhecimento já existe, mas eu Perfeito. tenho esse receio. Olha, VR Esquadrias está com a gente, Alex, adoro o Alex da AG Móveis sob medida. Amém, Alex, parabéns pelo Instagram, viu? Não era sem tempo, inclusive já divulguei você aí pelo mundo. Alex é fantástico. Ju, e aí sobre o planejamento? A gente pode chamar o planejamento como um plano de ação, né? Eu vejo como um plano de ação, porque é através dele que eu consigo prever e atacar determinadas coisas. Ele funciona para mim como um plano de ação. Perfeito. Então, se as pessoas pegaram papel e caneta, então a gente já pode colocar que para nós, né, sobre a nossa ótica, um planejamento hoje dentro do escritório de arquitetura e design, o pessoal que trabalha com prestação de serviço, a gente considera nosso planejamento como um plano de ação. E aí eu já vou fazer um mix, Ju, respondendo já algumas perguntas, porque a gente já entra também nos subtópicos desse plano de ação. Eu iniciei meu planejamento, amigos, em 2016, por uma necessidade sofrida, na verdade, por estar me sentindo muito perdida e por já ter mais de uma década desenvolvendo, né, projetos de arquitetura e não saia do lugar. Eu falei, bem, eu acho que tem alguma coisa errada. E realmente tinha, porque eu não sabia onde eu estava e eu não sabia para onde eu iria. Então comecei de uma forma intuitiva a desenvolver os projetos, o planejamento, né, em 2016, e comecei a fazer algumas pesquisas e entender realmente a importância do planejamento. E aí perguntaram aqui, o que eu coloco no planejamento, se eu faço um balanço do que foi feito, do que não foi feito, e se não foi feito, se eu avalio e recoloco. Então aí, Ju, a gente vai começar naquele bate-bola com relação a esses pequenos planos, né, de ação com determinados temas. Então, uma das coisas que eu sugiro dentro do seu planejamento no escritório de arquitetura, no escritório de design, né, pessoas que prestam serviço também, quais são as suas ações para captação? O que você vai fazer para captar mais clientes? Porque essa é uma das perguntas, Ju, que alguns arquitetos eles fazem com uma certa frequência, além das finanças, né? Mas eu acho que finanças as pessoas não vão perguntar mais, porque já tem muito material sobre. Mas como é que faz para captar? E aí, Ju, dentro de um plano de ação, dentro do teu plano de ação de captação, o que foi que tu considerasse? Eu preciso entender o que eu quero atingir, por que eu quero atingir, as minhas 3 perguntinhas básicas que eu sempre faço. O que, por que e como. O que eu quero atingir, como é que eu vou atingir determinado público, o que eu faço para captar cliente. A gente tem que entender isso, não adianta, porque eu vou fazer, como eu estava falando, um curso online que eu acho que isso vai captar cliente. Não, isso aí é outro planejamento, isso é um planejamento de cursos, é um seu planejamento de investimento pessoal, mas não é captação. Como é que eu posso fazer? Isso é uma das perguntas, é isso? Na verdade, dentro do nosso tópico, né, de planejamento estratégico para os escritórios de arquitetura e design, eu considero um item importante. Quais são as ações de captação? Então, toda vez que eu vou sentar para fazer o planejamento do escritório e até de mentoria, eu coloco ações de captação. Bastante o que é isso? Um exemplo. Captação seria você captar novos clientes, né? Vou trazer um exemplo para vocês. Existe um anuário hoje em Pernambuco, que é o Anuário Pernambucano de Arquitetura, e você que é arquiteto, né, que trabalha com design e tal, prestador de serviço, você pode desenvolver, né, um determinado trabalho e chegar à conclusão que, poxa,
Tá, em 2020 eu vou participar aqui do Anuário Pernambucano. Isso é uma forma de captação de projeto. Então, a ação seria participar do Anuário de Arquitetura. Como você vai fazer isso? Você tem que entrar em contato com as pessoas que são responsáveis, né, pelo Anuário de Arquitetura. Você tem que ver quais são as ações necessárias para participar do anuário, tirar as fotos, estar pronta para o dia da foto, entender como é que funciona o processo do anuário. E uma coisa que eu acho que também é importante, Ju, além daquele o que no caso seria participar do anuário, por que projeto captação, como tirando as fotos para o anuário de arquitetura, eu acho que inclusive seria interessante termos uma aba preço. Finanças. Porque aí você consegue, finanças, a gente roda, mas você precisa saber se no seu planejamento de 2020, se for projeto participar do anuário, uma ação de captação, quanto isso vai custar, né? E dinheiro para pagar aquilo também, né? Exato, porque é aquela coisa, se dentro da sua ação de captação, como você até falou, for um objetivo mudar o escritório de lugar, ou comprar uma casa, né? Oswaldo vai cair da cadeira agora. Você tem dinheiro para aquilo ali, então metas muito ousadas fazem com que você não as bata e aí você frustra. Exato. Você cria um ciclo de frustração. Aí você faz, mas eu estou propondo, eu não estou batendo, para que eu vou fazer? Então, o que é, por quê, como e valor. É importante. A gente pode dar outro exemplo também, feira. Feira é uma forma de captação, de certa forma, de projeto, de cliente. Pode ser captação, Ju, e também divulgação, né? Divulgação. Porque a gente já entra numa outra ação que é a parte de marketing, que seria captação. Mas aí, continue, prossiga. Eu tenho feira, né? Então, o que eu vou fazer? Quais são as feiras aqui? Eu tenho Casa Cor, eu tenho uma casa. Eu vou participar daquela feira esse ano. Por que eu vou participar daquela feira esse ano? Qual é o meu objetivo de estar ali? E como é que eu vou fazer? Com quem é que eu preciso falar para eu poder participar da feira? O que eu preciso ter? Não é só chegar, né? Eu preciso montar a estrutura, eu preciso ter parceiros, né, que me ajudem a entrar nessa, lojas, lojistas, prestadores de serviço. E quanto é que isso vai me custar? Como é que eu vou ter esse retorno? Será que eu vou ter retorno ou não? Será que eu vou fazer? Será que eu vou poder participar dessa feira? Ou vou precisar juntar mais um pouco, me organizar melhor para participar próximo ano? Ou eu aborto feira, eu vou para uma feira menor? Isso é planejamento. E é aquela coisa, até respondendo aquelas perguntinhas, né? O que é, por que você vai participar e como você vai participar, valor, né? Quanto você vai desembolsar. É importante você lembrar que no momento que estiver ocorrendo a feira, os 30 dias que você precisa estar no evento, como é que vai estar o seu escritório? Então, precisa, inclusive, fazer esse tipo de reflexão para você não estar num local e parar a sua fonte maior de renda, porque em algumas situações acontece isso, não só com feiras, mas a pessoa vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa, não planeja, o escritório acaba ficando parado. Por isso que algumas pessoas não conseguem tirar férias, não conseguem casar, não conseguem fazer uma série de coisas, porque se sair, a estrutura balança, né? Enfim. Então a gente falou aqui dentro de um planejamento, você pode colocar as ações de captação. Como é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer para poder ter mais clientes? O que eu vou investir, né? O que? Sempre, amigos, sempre que você for fazer o planejamento, precisa responder essas 3 perguntinhas que a gente está batendo aqui na tecla. O que é a ação? Por que eu vou desenvolver essa ação? Como eu vou fazer essa ação? E aí, para ficar bem legal, você coloca a coluna preço para poder saber se você vai fazer ou não, né? Então, a gente tem uma possibilidade, captação, temos a área de marketing, né? Tem a parte de divulgação, aquela coisa, Tati, eu não suporto fazer mais as publicações no Instagram do meu escritório, vou contratar uma pessoa. Coloca no teu planejamento, é uma ação de divulgação, é marketing, mas o que é? Contratar uma agência. Por quê? Porque eu não tenho mais paciência. Pode ser dessa forma. Como? Fazer uma pesquisa de mercado para entender quais são as agências que tomam conta de contas de outros escritórios de arquitetura e preço, para ver se, inclusive, você consegue
sustentar essa meta, né? Essa meta que pode ser desenvolvida. E tem, inclusive, Ju, prazo. É o quê, por quê, como, qual prazo. Isso. Importantíssimo, quase que a gente esquece. Então, é importantíssimo esse prazo. Isso, a gente... Porque você tem um cenário. Isso, a gente procrastina muito. A gente não deu para fazer esse primeiro semestre, eu vou fazer no próximo semestre. E aí você acaba empurrando, porque você começa a dar prioridade a outras coisas, e aquilo vai ficando para vida. Aquilo já vira o planejamento 2021. Se a gente não colocar prazo, realmente vai ser feito até aquela data, se perde. Porque o prazo, na verdade, ele se torna uma forma de você medir, né? Opa, eu coloquei aqui para segundo semestre de fevereiro. Eita, não fiz. E agora? Meu Deus, faço, não faço? Vai ficar, não vai? E por que não estou fazendo? Será que era realmente importante, né? Então, Ju, uma outra aba para os planejamentos de arquitetura, né? Prestação de serviço, infraestrutura. Você tem, provavelmente, os investimentos que você precisa fazer na infraestrutura, não só física do seu escritório, como você deu um exemplo de comprar um ar-condicionado e tal, e também na sua infraestrutura operacional, a sua equipe, seu recurso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi o teu planejamento para aquisição da tua infra que faltava em 2019. Para 2019, a gente mudou a estrutura física do escritório na cidade. Foi mês 7 de 2018, foi mês 7 de 2018, mais ou menos na metade do ano, na metade para o final, a gente precisou mudar a estrutura física, a equipe realmente aumentou, através do planejamento, as entradas aumentaram, eu precisava dar outro suporte para as meninas, então a gente acabou se mudando para um local maior, então eu precisei planejar também a minha nova infraestrutura, os móveis, computador, não computador não, as meninas vamos puxar você precisava comprar de ar-condicionado, eu tenho televisão. Será que é necessário eu ter uma televisão? Porque eu tenho só a sala de estar, mas a gente tem mais fora marcada, então a gente acabou deixando isso, não era necessário. Então, quais eram as outras prioridades? Né? A gente hoje, o escritório da gente hoje está numa casa, então a gente tem que ter bastante cuidado para não querer ocupar a casa inteira e acabar não dando conta de nada. A gente tinha uma copa, então o que é que eu preciso de uma copa? Preciso um básico ou ter um micro-ondas para a gente esquentar um almoço, fazer uma pipoca. Então a gente precisa tomar um café. Tomar um café. Toma aí o óleo do café já pode esfriar. Então a gente tem essa outra sugestão, amigos, dentro do planejamento, o que você precisa de infraestrutura física. O meu escritório hoje está funcionando legal, preciso trocar uma cadeira, um tecido, um ar-condicionado, um mata-barata, qualquer coisa que esteja dentro da necessidade física do seu escritório e também do operacional. Eu vou com as meninas para Casa Cor esse ano, vou bancar a entrada de toda a minha equipe, ou eu vou sair uma vez por semana, 15 dias, um mês, para tomar um café e vou colocar uma verba aqui de R$50 por mês para fazer isso, R$100 por mês. Então, tudo isso precisa estar colocado no planejamento. Mas tá, eu preciso colocar isso. Precisa, porque você não é pego de surpresa. Fernanda, linda. Fernanda, Fernanda, nossa parte, né? Fernanda Bezerra, lindona, tá aqui. Oi, amores. Amanhã eu tô com você, viu, Fernanda? Amanhã, planejamentos na veia com Fernanda. Tem o pessoal de Gravatá aqui, CD Gravatá, entrou. E Lilian, ela tá fazendo uma pergunta aqui, Lília Targino. O que fazer quando participamos de uma feira para divulgação e ela não alcança as metas estipuladas? As metas que estipulamos. Mas quais são as meta financeira? Primeiro, Lilian, eu acho que é importante avaliar, né, Ju, quais foram as metas. Provavelmente, acho que metas de captação de cliente, provavelmente. Então, eu acho que cabe uma reflexão, eu acho que tem um ponto positivo, porque você passa a ter uma base histórica, você tem conhecimento de causa para poder dizer o que foi aquela feira.
e provavelmente você pode conversar com outras pessoas para poder entender o que foi feito por essas pessoas. Claro, né, seus amigos arquitetos, Lilian colocou aqui, captação de clientes, realmente é onde o bicho pega. Conversar com outros amigos que fizeram a feira, né, para entender se foi uma coisa unânime de todos. Se não foi, eu sempre acho importante, dentro desses eventos, levar em consideração os espaços que são mais comerciais. Porque, claro, se você está dentro de um espaço, está dentro de um evento e você está fazendo a sala de jantar, sala de estar, se você está fazendo o quarto casal, quarto dos filhos, fica muito mais próximo, né, da gente, da realidade do dia a dia do nosso cliente, né? Mas aí se você vai fazer quarto fashion da blogueira X, é uma coisa que ela vai tender para um apelo estético, ela vai ter a funcionalidade, mas talvez não seja uma coisa que as pessoas que estão passando por ali, elas tenham a percepção que aquilo dê certo, porque geralmente tem um apelo, né, grande. Teve uma Casa Cor São Paulo que eu fui, eu não lembro se foi 2018 ou 2017, que tinha um espaço que era muito dedicado a alguns atores e atrizes. Então, ele tinha um apelo conceitual muito grande. Então, tinha plumas, tinha o tapete com lã de carneiro dessa altura. Você viu que eram coisas assim, marcadas para fixar, tanto é que até hoje eu lembro disso, e provavelmente esses escritórios de arquitetura eles já tinham nomes e renomes, né? São pessoas renomadas na cidade e não precisariam ter espaços que são mais do nosso dia a dia, tipo uma cozinha, tipo dentro que faça parte do nosso ambiente de circulação. Então eu acho que base histórica é importante, ponto positivo, você avaliar, conversar com as pessoas para ver se foi uma coisa unânime, se foi um problema do evento, ver como é que você usou essa oportunidade, Lilian, se você fez uma divulgação interessante, se você trabalhou além das mídias, se você alinhou com o seu planejamento de captação para o ano que você participou, e ver se realmente o ambiente que foi escolhido foi um ambiente mais de apelo estético, né, do que aquele ambiente mais próximo do nosso público. Ju, quer complementar com relação a esse investimento, feira? Avaliar também pontos positivos e pontos negativos, né? O que a gente conseguiu mais? A feira é uma ótima oportunidade de divulgação também do próprio escritório, por mais que não tenha captação de clientes hoje, mas tenho certeza que seu escritório foi divulgado. Então, se houve a divulgação, houve a mídia e houve a prospecção de futuros clientes, talvez não para agora, talvez não a curtíssimo prazo, que a feira ela trabalha um pouquinho mais para depois, que o cliente ele não vai chegar a estar contratando, o projeto não é R$10, né, que a gente compra assim, cheguei e comprei. O cliente vai te avaliar um pouco, ele vai conhecer um pouco melhor o teu trabalho, para daqui a um tempo mais, não necessariamente nesse mês da feira, para ele estar te contratando. Eu vejo nessa posição também. Perfeito, Ju. Eu acho que você fez colocou um ponto extremamente interessante, porque assim, não ter chegado à captação de cliente naquele momento não significa que não teve um sucesso, né? Porque a gente coloca como meta, e eu entendo perfeitamente a pergunta de Lilian, porque participei, já tive a oportunidade de participar de um evento e estava inclusive fazendo uma sala de estar, que é um ambiente extremamente mais fácil, né, mais, comercialmente falando, né, de você ter uma relação ali com a família. E tive várias pessoas que pagaram cartão, que fizeram prospecção, que ligaram, mas o mais importante dessa feira foi muito aprendizado, a base histórica, me relacionar com os outros profissionais, entrar na relação dos lojistas da minha cidade, entendeu? Ter acesso a eles, né? Desenvolver um laço, né, profissional com essas pessoas. Laila está dando os parabéns a Ju pela desenvoltura e respostas. Laila. E aí, deixa eu ver aqui.
Cláudia colocou uma observação. Às vezes a pessoa pensa em todos os detalhes da arquitetura, mas não coloca uma pessoa para captação de cliente na feira, né? Não coloca uma pessoa de negócios, digamos assim, uma pessoa... Porque tem vezes que o arquiteto não vai estar lá, vai estar só aquela pessoa que vai estar explicando o espaço. Mas talvez, Cláudia, seria interessante a gente ter realmente uma pessoa, mas aí a gente pensa no custo, dentro do planejamento, além da feira, essa pessoa já foi pensada, foi planejado para isso, né? Mas fica uma dica legal aqui. E aí, Lilian, ela está dizendo aqui, obrigada, meninas. Na área de divulgação, realmente tivemos bons resultados. Uai, Lilian. Então, não foi 100% ruim, né? Então, não tivemos a captação inicial, mas isso dá, inclusive, maturidade para o escritório. E você pode dizer, olha, participamos da feira tal, no ano de 2000 e alguma coisa, e temos uma relação estreita com as lojas tais e tais, e aí você pode fazer um alinhamento de discurso, né? Eu acho que ganha muito. Olha aí. A gente aprende muita coisa, feira é uma coisa muito rápida, a gente não pode parar muito tempo para pensar, deu aquele problema na tomada, eu vou só resolver essa eu tenho que resolver na hora, eu tenho que encontrar um eletricista na hora, aconteceu alguma pane na cidade, não importa o que aconteça, o negócio tem que rodar, então você aprende muita coisa, você se relaciona com muita gente, o networking é ótimo, vejo muito... E foi isso que Lilian acabou de colocar aqui, que o network é sempre bom nas feiras, exatamente, então se a gente não ganha por um lado, a gente ganha por outro, e Thaisa está dizendo aqui que volta rapidinho esse investimento, né, fica tranquila, Lilian, que eu acho que já tivemos assim vários aprendizados. Falou em tomada, seu José Antônio da Curto Circuito está aqui conosco, abração, seu José, prendeu. Depois eu vou perguntar ele se ele fez o planejamento dele, viu, de 2020, pegar ele pela palavra. Então a gente, como sugestão, colocamos aqui algumas ações, né, para fazer. Coloca no teu planejamento ações de captação respondendo o que, por quê, como, qual prazo e, se puder, valor. As ações para divulgação, marketing, participar de feira, anuários, se alguém vai cuidar das suas mídias, se não vai, se vai fazer um canal do YouTube, se não vai, enfim, esse tipo de planejamento. Infraestrutura, a gente também falou agora. Olha aí, Suelen, graças a uma feira nos conhecemos. Olha aí, verdade, verdade. O resto da vida, Luta. Escapa não, Fernanda tá aqui, ó. Ninguém escapa dos planejamentos de tarde. Olha, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu sou a louca eu anoto tudo, eu planejo tudo, eu plano de ação para onde eu vou e dá certo. E dá certo. Façam que dá certo. Às vezes a gente tenta enganar, né, Nanda? Tá, a Fernanda tá aqui. Eu faço as perguntas, responda a pergunta, rapaz. Não, porque responda, rapaz, a pergunta. Fica enrolando. Uhum. E tem também um outro ponto, Ju, que eu acho importante dentro do planejamento, ações para desenvolvimento profissional. Né? Geralmente a gente não coloca dentro do planejamento, mas o que você vai fazer de cursos no ano? Né? Quando eu tive um momento, acho que 2018 estava perto do meio do ano ainda, não estava nem no começo do ano. Eu me inscrevi em vários cursos online, cursos presenciais, o que tinha de palestra, meu Deus, vai ser massa, eu vou participar, porque, sei lá, qualquer coisa, inventa mil coisas para fazer. Mas assim, olha, meu Deus, pra que eu fiz isso? Porque não teve resultado nenhum, não estava alinhado com o meu propósito, não tinha por que eu ter feito aquilo. Pois é, não tinha planejamento, né, Ju? Avalie o resto. Ó, a Fernanda tá dizendo aqui, ó, isso vicia, anotar tudo, dá certo mesmo. O mosquito do planejamento, de anotar, é libertador, minha gente. Façam, porque é libertador. Planejar a nossa vida, planejar nossas ações, vale a pena demais. Dá um trabalho no começo, mas depois que você faz o primeiro, você tem uma base, você replica isso, né?
tive muita dificuldade para fazer planejamento, porque eu não sabia o que era isso, então eu fazia errado, eu tinha muita dificuldade. Hoje eu já faço com mais fluidez, eu sei o que tem que fazer. Você só procrastina, né? Pois é. E aí, Ju, dentro do desenvolvimento profissional, que seria um outro tópico, né, nas ações do planejamento, os cursos, né? Você vai fazer MBA, vai fazer alguma pós, não vai fazer mentoria, né? Vai começar no ano 2020 com mentoria. Coloca no planejamento. Viagens para reciclar. Quais são as viagens que a gente vai fazer esse ano? Eu vou para a Expo Revestir, eu vou para a Feira de Milão, eu vou... Enfim, o que eu vou fazer de viagem para o meu desenvolvimento profissional? Já sabe as datas? Levanta as datas. Faz uma pesquisa, já de valores de passagem. Eu vou ficar onde? Então o que por quê, como, prazo, quanto. Não, eu duvido, ninguém esquece. Então, o que você vai fazer, né? Eu vou para casar com São Paulo, vou para casar com Brasília. Então, já sabe quais são as feiras que acontecem na sua cidade? Tem a curiosidade, assim, eita, acabou, já foi. Então, aconteceu de anos, as feiras acontecerem muito próximos a Recife, João Pessoa, e eu não ter ido, nem sabia que existia. Então, quando você se planeja, você evita surpresas, né? Como a gente falou aí no comecinho, é uma forma preventiva, você sabe o que você vai precisar fazer. Exatamente. Não chegar em uma viagem, eita, esse mês eu tenho a Expo Revestir para ir, a passagem está lá em cima, os hotéis já estão lotados, tem aí o do Rio de Janeiro, esqueci, o Congresso do Rio de Janeiro, UIA. Tem um congresso, exato, não, tem um congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro esse ano, então as pessoas já sabem que vão ter esse congresso, e aí não se planeja. Aí deixa para fazer em cima da hora. Aí tudo tá mais caro. Na hora, questão de última hora, os hotéis já estão lotados, a passagem já está muito alta. Você acaba não indo porque fulano desistiu, você não vai só. UIA, isso mesmo. UIA, justamente, UIA. Um nome, inclusive, muito bom. UIA. Dentro ainda do desenvolvimento profissional, você pode ser a louca dos livros, né? Porque eu passei um ano comprando muito livro. Na verdade, eu gosto muito de comprar livro, eu gosto muito de livro. Então, no meu planejamento, tinha uma verba para livros. Não vou mentir. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de me atualizar. Então, isso está no planejamento? Não está no planejamento? Tati, mas como é que eu vou saber quanto eu vou gastar de livro? Bem, se você faz um planejamento financeiro, se você olhar o seu extrato anual, se você vai ali no seu cartão de crédito, você sabe quanto você gastou no ano com livro. Tati, mas eu pago à vista. Então você anota, pelo amor de Deus. Então você pode colocar como uma verba. E essa história de pagar à vista também já cai muito nisso, e às vezes eu ainda caio, sobre você achar que tem que pagar tudo à vista porque você não quer débito, mas aumentar também seu capital de giro. Isso pode afetar algumas outras coisas também. Não é sair fazendo tudo, é colocar no papel, colocar tudo o que tem que fazer de gasto de curso, em relação a tudo, em relação a viagens, em relação a curso. Não vou fazer um curso, vou fazer 2, mas não é só fazer e conseguir pagar, é saber fazer e conseguir aplicar na prática, porque senão não adianta muita coisa. Pois é. E aí, Ju, eu acho que a gente já respondeu muita coisa, né? Eu tinha feito algumas anotações aqui, mas tudo já foi mencionado, porque como a gente recebeu as perguntas durante aí essa semana, porque planejamos a live, né? Estava no nosso planejamento. Eita, Ju, tu repete que cortou. E começamos pontualmente, porque foi planejado. Exatamente, começamos pontualmente às 20 horas, né, como prometido, porque a pessoa também é pontual, além de anotar tudo, a pessoa é pontual, porque é um compromisso, né, então se eu marco, se marcamos, eu acho que é importante. E aí eu vou só fazer um resumão, Ju, do que a gente viu aqui de planejamento, para as pessoas que, se porventura estão anotando, perder alguma coisa, não perder mais. Então, dentro de um planejamento, Ju, a gente considerou ele como um plano de ação. Dentro de um plano de ação, a gente precisa responder algumas perguntinhas,
o que é ou qual é a sua ação, por que aquela ação é importante. Você tem que ter clareza, vamos supor, que vai participar de uma feira, como você vai participar, pagando um anuário, pagando a inscrição, o prazo para você fazer isso, né? E valor. Precisa realmente estar ali na sua coluna o valor. Só complementando, Tati, eu acho que a gente deveria colocar também quem, porque às vezes não é só a Juliana, né, como era antigamente. Juliana faz tudo. Quem é que vai ser responsável por determinada ação? Acho que vale o quem também. Perfeito, a gente começa a dar nome aos bois, né, porque a gente planeja, a gente faz o plano de ação e a gente distribui as atividades. Juliana, Tati, enfim, os responsáveis pelo escritório, eles ficam com o chicote e os nossos colaboradores amados, porque sem eles nada acontecia, eles dividem as atividades e com certeza aprendem sim com esse dia a dia, que é muito rico, né, de oportunidades em escritórios como o de Ju, com certeza. E aí a gente, considerando o nosso planejamento como um plano de ação, essa é uma forma, amigos, mais uma vez, uma forma que eu vejo, é um ponto de vista, né, que eu adotei, que a gente deu um suporte aí a Ju no processo de mentoria, e que Ju teve um sucesso em 2019, né? E com certeza 2020 vai ser um ano de muito mais sucesso. Vai ser um ano bombástico para todos nós. E aí, dentro desse plano de ação, respondendo já as perguntinhas, alguns tópicos que a gente considera importante, né? Se você trabalha com arquitetura, design, prestação de serviço, o que você vai fazer para captar? O que você vai fazer para divulgar? Marketing, né? Essa parte marketing hoje que é muito necessária nas nossas atividades. Quais são as ações do seu escritório com relação à infraestrutura? Eu vou precisar comprar algum equipamento novo, máquina nova, cadeira, frigobar, cafeteira. Ou o meu investimento em pessoas. Eu vou pegar alguém da minha equipe, vou pagar um curso para essa pessoa fazer. Ela vai se especializar em BIM, ela vai trabalhar aqui com SketchUp, ela vai fazer um 3D Studio, enfim, eu vou fazer um investimento nessa pessoa, ou eu vou botar uma verba aqui, porque todos os meses eu vou sair com a equipe para tomar um café, para a gente fazer aquela reunião de alinhamento, né, nesse café externa. Isso é como verba, né, você que define isso. E um outro tópico também como sugestão é desenvolvimento profissional. Onde é que entra, né, o desenvolvimento profissional? Quais são os cursos, quais são as viagens? Eu tenho verba para livros, enfim. O que você vai fazer para ter um desenvolvimento profissional, para você sair do ano diferente do que você entrou, né? Ó, Jebson aqui tá colocando que dupla. Pois é. Eita, Claudinha, linda Claudinha entrou aqui. Beijo, meu amor. E aí, Ju? Alguma outra consideração? As perguntas nossas, inclusive eu queria até deixar registrado que outra Claudinha entrou e deixou uma sugestão aqui que eu vou avaliar para fazer um vídeo, né, sobre projeto à distância. É possível com as redes sociais? O que tu acha, Ju? É possível projeto à distância? Projeto à distância para mim deu certo. Mentoria para mim tem dado muito certo à distância. Eu não senti dificuldade nenhuma. Eu acho que ela está dando mais resultado ela sendo à distância. Tem compromisso, né? Eu tenho tal hora, tenho mentoria com Tati, eu tenho que estar com isso entregue, porque eu sei que ela vai cobrar e aquilo ali não vai estar pronto. Eu acho que tá dando. E eu cobro mesmo. Ela cobra mesmo e você faz, né? Porque você assumiu aquele compromisso. E mentoria, eu escrevi no blog sobre isso, que mentoria também não é só pagar e entrar. Tati já me botou pra fora, já disse isso várias vezes. Tati já me botou pra fora duas vezes mentoria, porque realmente eu não estava rendendo. Ela estava me enrolando, você estava me enrolando. Estava me enrolando porque eu estava afim de fazer, ou estava dando prioridade a coisas, mas mentoria não é isso. Mentoria realmente ela agrega resultado, ela trouxe e está trazendo resultado para mim também. Em 2020 a gente já está com planejamento, a gente está cheio de novidade para trazer.
de implementações de coisas novas para o escritório. Então, a mentoria traz isso, ela traz orientação, ela traz alinhamento e estreitamento também de resultado, que a gente se perde, né? Não, vou fazer 1000 coisas, 1000 cursos, mas acaba não aplicando nenhum. Então, no momento que eu não estava aplicando a mentoria, foi que Tato me deu o corte e eu tive de acordar. Muito bom, os depoimentos são ótimos, gente. Olha, não combinamos nada. Então, dando o meu ponto de vista sobre o projeto à distância, eu acho sim, Claudinha, é possível sim, projeto à distância com as redes sociais. Hoje, além do processo de mentoria que eu estou desenvolvendo, né, fazendo com Ju, com Fernanda, que amanhã estou lá, com outros arquitetos também que a gente vem desenvolvendo em 2019, 2020 a gente vai seguir com novos, né, que a gente está para começar um trabalho bem legal, diferente. É possível sim, a gente só tem que tomar alguns cuidados, né, Ju? A gente precisa, a forma de apresentar é diferente, né? Você tem que ter um briefing muito amarrado, você tem que ter a tecnologia funcionando para poder apresentar de uma forma virtual. Ano passado eu fiz um projeto, estando em Recife, eu desenvolvi um projeto para clientes em São Paulo. Então, eu fiz uma viagem a São Paulo por uma outra situação, né, pelo MBA de Psicologia Positiva, e encontrei com esses clientes, né, a gente definiu uma loja que seria de fácil acesso, tanto em São Paulo quanto em Recife, para ver a parte de revestimentos. Então, nessa oportunidade que eu estive, eu fiz a visita na loja, depois eu olhei os revestimentos nessa loja em Recife. Então, todo o projeto, a reunião foi online, o briefing foi online. Então, eu só precisei fazer o levantamento, porque no caso o projeto era em Recife, fazer o levantamento e trocar essa figurinha. Todo o levantamento todas as informações de orçamento, de prestadores de serviço, inclusive seu Alex, que estava aqui conosco participando, ele participou desse projeto, né, na marcenaria. Então, seu José Antônio também, que estava conosco aqui, então participou também desse projeto. Então, é sim. E, Claudinha, vou sim depois providenciar um material para levar em consideração o que você precisa, né, ter quando vai desenvolver um projeto à distância. E a gente está quase entrando em outro tema já aqui, Ju. Vamos voltar para o nosso tema, planejamento. E aí, Ju, eu acho que a gente teve tivemos aqui esclarecimento, né? E eu queria que você deixasse registrado, Ju, o seu endereço, o seu site, para as pessoas entrarem para dar uma olhada no seu blog. É um material bem legal. Eu acho que é uma das arquitetas que eu conheço que tem um blog que está extremamente atualizado, né? A nível, inclusive, nacional, porque a gente fez uma pesquisa forte, né, para entender, Ju, quem eram as referências, e a gente viu que a referência estava com 3 meses de publicação atrasada. Então, seu site, as pessoas lhe acham aonde, além do Instagram? Como é que as pessoas lhe acham? Além do Instagram, tem o site, né, Juliana Ferreira Arquitetura. Juliana Ferreira Arquitetura. Juliana Ferreira Arquitetura.br. Tem o Instagram, né? A gente tem que lembrar também que a gente não só pode se prender a uma rede só. Tem o Instagram, que é o Ju Arquitetura, tem o Facebook e tem o LinkedIn, mas eu não lembro o nome do LinkedIn. Provavelmente é Juliana Ferreira. Muito bom. E a nossa surpresa, que eu deixei para o final aqui, para quem acompanhou a gente até agora, é dizer que essa live ela vai estar sim disponível no YouTube, né, como a nossa primeira live de 2020. E, além disso, no momento que essa live for disponibilizada, tudo que a gente falou aqui vai ser disponibilizado também para você, se quiser baixar o material, para poder ter uma referência, né, Ju, para poder pelo menos ter o pontapé inicial para você iniciar um planejamento. Para ter um norte e saber por onde começar, porque essa pode ser, essa daqui é a minha base, você tem a sua base, mas a pessoa pode pegar essa base e adaptar para a realidade dela, ver o que realmente funciona e ir ajustando.
Exatamente. Inclusive vai ser um material que a gente vai disponibilizar, que já está com o espaço da logo do escritório, que a pessoa vai baixar, ele vai estar todo editado, né? Então, editável, na verdade. Então, se você não conseguiu acessar ou ver, né, a nossa live de hoje sobre planejamento, sobre a importância, com dicas assim preciosíssimas, a gente vai deixar esse material disponível no nosso YouTube, né, no canal Tati Jordão. E aí, Ju, tem outras coisas aqui, outras mensagens. Fernanda é uma fofa. Além de achar você no Facebook, tarará, ela acha no escritório, porque essa mulher acorda e dorme lá, só pode. Pois é, ama o trabalho, a pessoa ama o trabalho, vai viver no trabalho. Thaisa está colocando aqui como excelente. E Gerson, inclusive, ele colocou que ele é estudante de arquitetura. Vê que coisa mais linda, Ju. Está no 5º período e nós somos referências para ele. Eu fico muito feliz, eu fico extremamente lisonjeada, porque essa é uma das minhas razões de estar aqui nessa terra compartilhando essas informações. Fazer com que pessoas que estejam ou na faculdade saindo, inclusive, que já tenham aí 10, 15 anos, 20 anos de formado, não sofram o que eu sofri. A gente não precisa derramar as lágrimas, né? A gente pode evitar, a gente pode economizar lágrimas para chorar quando realmente for necessário, né? Não quando está perdido. E Laila está colocando aqui, muito legal. Ela tem sido referência para vários alunos da faculdade que faço parte. Olha aí, Ju, sucesso na faculdade de Laila. Garcia Decorações. Tem que planejar para a próxima live, saber todas as mídias, Ju. Olha aí, Garcia está dando puxão de orelha para saber o seu LinkedIn, danada, para poder dizer aqui. E Laila está dando um boa noite. E eu acho que com isso a gente pode dar uma boa noite geral a todos. Eu queria agradecer mais uma vez. Eita, o Jefferson colocou, se for para chorar, que seja com o PC, travando na hora do render. Mas você pode planejar, Jefferson, para isso não acontecer. Aviso logo. Aviso logo. Beijo, Simone. Simone está aqui comigo até o final, ó. Ficou para surpresa. Alex, parabéns, estou absorvendo muita informação. Eu quero ver seu planejamento, viu, Alex? Depois digo nada. Então, Ju, eu acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer de coração mais uma vez a sua disponibilidade, né, o seu tempo preciosíssimo, e dar os parabéns aqui ao vivo e a todos pela sua garra, força de vontade. E eu tenho acompanhado e visto o seu crescimento de perto. Sei que não é fácil, porque a gente tem zilhões de coisas para fazer todos os dias, mas você escolheu fazer e está fazendo muito bem feito. Parabéns, Ju. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de ter chegado aqui, ter conseguido falar sobre o que é o planejamento. Realmente é uma coisa, era bicho para mim, é uma coisa que eu evitava. Agradeço por quem sou, né? Hoje eu digo que eu sou nova Juliana, uma pessoa organizada que eu não era. Eu agradeço a oportunidade de estar ajudando pessoas através da live também. Que eu puder fazer, eu fico à disposição para outras lives também. Vou marcar, porque eu acho que a gente pode, inclusive, começar a planejar isso aqui, o projeto à distância. Mas aí a gente, na mentoria, a gente troca uma ideia sobre o tema. Olha, Garcia Decorações, amamos, parabéns, obrigado pelas dicas. Eu que agradeço por esse momento aqui maravilhoso, de muito aprendizado, porque vocês acham que não, mas a gente aprende o tempo todo, né, Ju? Isso aqui é um aprendizado. Ju. Primeira live, né? Como eu tinha falado, isso aqui para mim também é um aprendizado. É você botar a cara a tapa mesmo para você realmente falar. Literalmente a cara a tapa. O que você faz, o que você fala. Isso também é um aprendizado. Eu acho que tudo na vida é uma forma de aprendizado. Até as coisas negativas. É uma feira que não deu certo, é a feira que deu certo. Base histórica, tudo é aprendizado na vida. Pois é, então depende do ponto de vista. Uma pessoa vê 6, outra vê 9, né, Ju? Pois é.
Então, tem muita gente aqui mandando beijo, parabéns, sucesso. Sucesso para todos nós, amigos. Sucesso para sempre, para a gente. Um 2020 maravilhoso a todos nós, que a gente faça diferente, que a gente escolha fazer diferente. Eita, Lilian está colocando aqui. Muito obrigada, meninas. Embora não seja da área, conhecimento nunca é demais. Perfeito, Lina. Brigadão. E assim, eu fico muito mais feliz, porque eu não ser da área, eu fiquei impressionada, porque Lilian ficou aqui até o final, acompanhando tudo, perguntando, interagindo. Imagine se fosse da área. Lilian, não é só para toda a área, toda empresa. Exatamente. Olha, seu José, sempre com dicas ótimas. Seu José morrendo de saudade, viu, seu José? Morrendo de saudade. Quero ver o planejamento do senhor também depois, viu? Alex, o senhor, bom, digo nada. Vai colocar em prática as dicas, Lilian está colocando aqui. Ficamos muito felizes, Lilian. Então, depois esse material vai estar disponível, né, no YouTube. E eu vou informar, provavelmente, nessa quarta não, mas próxima quarta, dia uns 15, eu acho, 16 de janeiro, não sei, essa live vai estar disponível para todos poderem ter acesso lá e baixar o material. 16, né, Ju? 15. Perfeito. 15. Então, dia 15 de janeiro, provavelmente esse material vai estar lá. Então, Ju, obrigada, as pessoas estão aqui mandando boa noite, enfim, sucesso a todos nós, aproveitar para desejar um 2020 maravilhoso. Aí, Simone, show de bola, dizendo aqui, dia 15, então dia 15 de janeiro, esse material vai estar disponível no nosso canal do YouTube, com o material para você poder fazer o download editável, iniciar seu 2020, dá tempo, vamos fazer um planejamento, vamos correr para fazer um planejamento. Então, Ju, brigadão, minha linda. Uma excelente noite. Saudade. Mas a gente tá sempre perto. Tenho certeza disso. Brigadão, viu, linda? Beijo. Mm-hmm.